Ô, bonitão. Oi? Ô, bonitão. Oi? Ô, não. Tão bonitinho. Viu, cara? Diminuiu. Não foi, cara. Não é tão obrigado, não é tão. Viu como é que eu tô também? Não, já. Aí não é muito chato. Tem que experimentar, né? Normalmente quem senta atrás, não. Logo, chora. É só olhar a cara do A escola seria assim, quem sentava lá no último. É só olhar a cara do Joga assim, o Rafa é quietinho. Então ele vai levar o Rafa com uma galinha. Aí ele passa a cola tranquilo. Não, mas foi, semana passada foi os filhos do Rafa que estavam fazendo bagunça aqui. Ninguém desconfia do Rafa quietinho, ele passa a cola. Tá bom, vamos orar, podemos começar. Charles, pode orar, por favor. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Pai pela salvação de Jesus Cristo. Somos gratos, Pai, por nos envolver com a palavra do Senhor, esse conhecimento da Sua palavra, Pai, é muito bom. Obrigado por nos dar, Pai, esse presente. Abençoe cada um de nós aqui, que nós possamos entender, Pai, e colocar a Tua palavra no nosso coração. Eu peço em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Romanos 4, então. Romanos 4. Para a gente. Sim, senhor. Alguém quer? Bíblia. A folha de hoje é a branca, tá? E nós vamos começar, na verdade, com os pontos de aplicação que nós vimos no final de capítulo 3. Certo? Não? A gente só tem óculos para... A gente só tem Bíblia para olhos novos, não para olhos velhos. A Bíblia é para quê? Querendo que eu sei tudo nada. Eu tô desse time, tá? Tem uma lupa aí. Isso vai se chama celular. Tira foto do azul. Eu só queria passar com vocês mais uma vez esse finalzinho de capítulo 3. Eu tenho tentado enfatizar neste tempo. A gente está... Oi, irmã, tudo bem? Bem-vinda. Temos que entender Romanos 3, 21 a 31. Se não entendermos esses versículos, a gente não vai entender a mensagem de Romanos. E eu posso até ir além, não que a gente tem que entender cada detalhe, mas a gente não, sem entender esses versículos, a gente não vai entender o Evangelho. São versículos que outro pastor disse uma vez, é o centro, o coração do Evangelho, o centro, como a gente fala em inglês, é o downtown, o centrinho, assim, o coração da cidade do Evangelho aqui nesses versículos. Mas Paulo faz algumas aplicações no final, versículos 27 a 31.
Na verdade, ele faz um especificamente e eu quero adaptar para tirar mais duas aplicações também. Fala. Agora você vai usar sua fala, agora ninguém fala mais. Sim, objeção? Semana passada para cá, sobre fé, né, que a gente veio falar, e a gente não muito sobre isso. E acabei que eu estava ouvindo a rádio ali, e a gente de uma forma diferente, o pessoal estava expondo até como a gente falou, que ela não deve ser, né? Eu percebi essa nuance, percebi diferente. Só que eu comecei a pensar, de onde que vem aquela tal crença, a gente crer em Deus, que Ele vai fazer alguma coisa na nossa vida, que vai acontecer cura, que vai acontecer milagre? De onde que vem isso? De onde que vem essa... Se não é da fé, não é a gente ter fé que vai ser curado, porque a gente já entendeu que vai ser uma ferramenta para a salvação. De onde que vem essa crença que vai haver um milagre, que a pessoa ela vai acontecer alguma coisa, ou que a gente tem fé que Deus vai providenciar? De onde? É o que isso, então? Se isso não é fé, isso é o quê? É pensamento positivo? Entra na parte do pensamento positivo. Se Deus opera, então, do meu pensamento positivo, como é que é? Provavelmente, se a gente chamasse um por um, teríamos respostas diferentes. Então, observando o coração do ser humano, e assim, eu falo isso com cautela e com muita humildade, porque eu não vejo o coração de cada um para poder fazer um julgamento, mas observando o coração geral, o coração humano geral, eu acho que somos inclinados por natureza à idolatria. E se eu posso usar Deus para me dar aquilo que é idólatra, que eu adoro, que eu quero, então, por que não tentar? Faz parte disso. Acaba sendo, eu teve uma conversa essa semana também, e na vida de muitas pessoas, e também eu falo isso para a pessoa, eu estava conversando, mas eu não diria para todo mundo também da mesma forma, mas acaba sendo uma macumba cristã. Mas então, a gente... Porque a gente está querendo manipular as circunstâncias por meio das Eu coisas. entendo o que ele quer dizer, porque muitas pessoas acabam falando assim, eu tenho fé que Deus vai me ajudar nisso. Vai ter cura, vai ter um milagre, vai ter Ele libertação. pode ter fé, mas não quer dizer que Deus vai ajudar. Sim. Na verdade, é o que o coração quer. O nosso coração muitas vezes é egoísta. Você quer, tenta negociar com Deus, na verdade. É assim, eu entendo. Então, de onde vem da fé? Aquela passagem, tipo assim, a gente tem várias passagens na Bíblia só da pessoa acreditar que Jesus falou que uma pessoa foi curada, aquela pessoa realmente foi curada e você Muito difícil. acreditou. Fé. Isso não é fé, ou é? Não, no caso ali das Escrituras, porque era Jesus operando. O Deus encarnado. Então, ele que tem poder para poder curar à distância, a fazer coisa em outro lugar do mundo. Onde Não, mas ele não é está. nisso que ele quer chegar. É isso que ele quer chegar. Se ele veio de Cristo aí, né? Ele também, da mesma forma, ele está tendo fé em Cristo, pedindo, por exemplo, uma cura. Entendeu? Isso. Aí, Não é fé? Então, talvez seja uma questão semântica, no sentido da forma da gente falar. Por quê? Eu posso, não faz mal a gente pedir Deus fazer ou operar alguma coisa em nossa vida, desde que a gente não está idolatrando a relação. Isso sim, não faz mal. Eu tenho fé que amanhã vou ter 2 milhões na mão. mas não é isso que eu tô falando. Não é esse exemplo que eu tô Sim, falando. mas É tipo assim, Eu tô pode perdendo ser, a mas a gente tem exemplos de coisas que acontecem, ainda mais com evangelhos, que são tipo assim, pessoas que elas estavam no hospital com um ultimato de morte e de repente voltam e tá tudo bem, não tem nada. Mas e aí, ok, mas aí as pessoas elas pedem oração para que a cura impossível aconteça, que a gente vê Deus como o fazedor das coisas impossíveis. Isso o quê? Somente a crença de que aquilo possa acontecer? é um desejo
pessoa tem, na medida que a gente vai para Deus, tem poder realmente para atuar. A gente vai, mas a gente sabe, ao mesmo tempo, que muitas pessoas têm nada. E não havia para a igreja, não havia para a igreja, e nós estamos aqui hoje. Não, mas que nem isso, ó, esse questionamento de eu acho que a questão do ser humano pensar assim, eu creio que vai acontecer isso, talvez baseado naqueles versículos, se você ter fé do tamanho do grão de mostarda, o que pode acontecer, se você ter fé, montes podem, no versículo lá, podem mover montanhas, então, talvez o nosso coração se baseia ou na interpretação disso. Eu não sei se eu tenho aprendido interpretado errado, mas eu creio ou eu tenho fé que Deus pode fazer isso. Pô, eu sei que Deus pode fazer isso, eu acredito naquilo. Agora, o Evangelho é a favor daquilo? É algo que não vai contra o Evangelho? Então, eu vou pedir para Deus, porque eu sei que é da vontade de Deus. Eu só acho que a gente precisa ter cuidado no nosso falar, assim, aqui dentro da igreja, como em muitos outros lugares, justamente por essa confusão. Eu posso orar pedindo a Deus alguma coisa, e pode ser da vontade dele atender minha oração, não. Mas não é a força da minha fé que fez isso acontecer. E nem o tanto que eu oro, não. jejuo, ou qualquer coisa assim, que vai fazer alguma coisa acontecer. Mas eu diria que a minha oração, o fato que eu levo aos meus pedidos a Deus, é a melhor expressão da minha fé. É uma expressão de fé. A gente orar a Deus. Não que a gente crê que a força da nossa oração vai ter poder para mudar as circunstâncias. Por quê? A fé, como a gente tem falado, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se vê. Tem que ter fundamento. Porque muita gente acha que a fé ela tem uma força, entendeu? Então, através daquela força que a gente consegue adquirir aquela. Não seria partindo disso. Seria essa parte eu já entendi mesmo. Seria partindo de onde vem a nossa vontade de acreditar do Espírito Santo, que é possível aquela pessoa ser curada se a gente já aprendeu que eu pedir isso para Deus não é eu estaria exercendo minha fé. É o que? Na realidade, só o pensamento de acreditar que aquilo vai foi acontecer. o que o pastor falou. Né? O nosso simples fato de orar e pedir aquilo para Deus já está demonstrando a nossa fé. Né? Então, aí a vontade de Deus quer fazer isso. Sim. Ele não usava fé, não era fé de Jesus, era fé. Então, mas a fé tem que ter uma base, uma direção. A fé deles curou por quê? Não porque eles estavam esperando no rabino, ou no governo romano, ou em qualquer... Mas porque eles estavam crendo na palavra de Jesus. Mas tem um no Novo Testamento que foi curado segundo Jesus. Sim. Um exemplo Mas de não foi curado e nem tinha fé. E entra nessa questão de ser compatível com o que o Evangelho ensina. Tipo assim, por exemplo, tem uma pessoa lá me incomodando na minha vida. Eu peço pro senhor, eu tenho fé que o senhor vai tirar ela da minha vida, eu tenho fé que o senhor vai fazer isso, eu vou pedir pro senhor. Eu tenho fé que o senhor vai fazer isso, quando eu pedir. Mas se você já ensina eu a pedir isso pra pessoa, não, orar pela vida. Normal, não é todo, sei lá. E aí tu busca o que? A bênção, não a salvação. E aí vem a salvação através da palavra. Jesus disse para Tomé, bem-aventurados que não vêm. Eu acho, pessoal, vamos, foi uma excelente colocação. Vou perguntar é importante. Não que não resolveu nada, mas que a gente percebe que é algo que todo mundo está pensando. Mas o que eu diria? Vocês todos concordam que Paulo, o apóstolo, é um homem de fé? Sim. Todo mundo concorda.
Ele orou a Deus com muita fé, pedindo quantas vezes que Deus o livrasse. Até Ezequiel deu no culto de domingo. 3 vezes. Se ele tivesse tamanho de fé, ele poderia. Se ele tivesse um tamanho de fé. Mas Deus falou para ele, não é a sua cura que vai fazer a sua vida. É a melhor coisa que a gente acontece para todos nós. É quando Deus diz não, para que a gente possa entender que não é a minha saúde, não é o melhor da minha situação, melhorar da minha situação. Não é aquilo que eu estou querendo que é melhor para mim. Mas entender que a graça de Deus é suficiente. Ele não só falou a minha graça te basta, mas Paulo daí testemunhou, então eu vou me gloriar na minha fraqueza, para que a glória de Deus possa crescer e ser mais evidente. Isso sim é o que deve mover nossos corações. Devemos viver para isso. Devemos desejar e querer isso. A nossa oração em fé não é porque a força vem de nós, mas porque a gente crê naquele que estamos orando. E se ele dizer sim ou não à nossa oração, nós entendemos que ele vai nos sustentar no meio da resposta positiva ou negativa. Aquela oração que a gente faz. Isso é uma fé para a nossa vida. A gente entra nesse relacionamento com Deus, mas a fé que Paulo fala em Romanos 3 é aquela que nos dá entrada ao Evangelho. Agora, quantas orações tem que fazer? Vamos voltar para o texto. Eu já orei para jogar uma montanha no mar e não consegui. Romanos 3, Ela só tremeu. versículo 27. Vamos lá, né? Romanos 3, 27. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará os circuncisos, seja, os judeus, a partir da fé, e o incircunciso por meio da fé, seja, os que não são judeus. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Ok, as aplicações. Então, justificação por meio da fé, propiciação, redenção, perdão, todas essas coisas nós falamos nos outros versículos. Paulo faz as aplicações ali. O que ele diz? Como que ele aplica este ensinamento? Ok? Está falando da diferença, resumindo a diferença entre a lei, que no caso seria a lei de Moisés, e a lei esta que revela. Quando eu digo aplicação, qual é a lição que ele tira? Ele diz, agora vocês vão viver assim por conta dessas verdades. Ele questiona depois ele dá a resposta falando que a fé foi complemento da. Uma boa pergunta. Isso, na verdade, corresponde à sua folha. Tá? Primeira pergunta da sua folha. Bem, como que posso escapar da ira de Deus? Até neste ponto, em Romanos, ele não explica a justiça, ele explica a ira. Ele deixa a gente nessa expectativa. Então, Jesus, né? exatamente. Eu preciso me esconder na justiça de um outro. Preciso me esconder. Escapo da ira de Deus, me escondendo em Jesus Cristo. Okay? E isso, a palavra-chave talvez que aprendemos semana passada, é a palavra propiciação. Lembra? O sacrifício que desvia a ira de Deus, a propiciação. E essa é a resposta. Se é que nós vamos escapar da ira de Deus. Então,
escapamos nos escondendo em Cristo Jesus. Agora a gente olha toda essa linguagem ali, é um só Deus de todos, não tem essa diferença entre gentios, entre judeus, versículo 29. Então, será que não encontramos algum motivo de evangelismo dentro destas ideias aqui? Dessas verdades, ou diante dessas verdades, qual é a minha motivação para evangelizar ou para falar de Cristo de outros? Deus é para todos, na verdade. Exatamente. Esta salvação está aberta para todos. Não é uma religião de um povo só, de uma família, de uma etnia só, de uma língua só, diferente até mesmo do que a gente poderia dizer sobre a lei de Moisés. A lei de Moisés era muito exclusiva, somente para os judeus. Poderia se juntar a isso, mas não tinha a mesma plenitude. Mas em Cristo, não. Então a gente fala às pessoas ao redor que têm suas cabeças cheias de tanta coisa diferente. Vai falar sobre as ramificações. Vai. 10. Muito bem. Terceira pergunta. Onde está o orgulho diante de uma salvação inteiramente pela fé? Qualquer outro motivo, e assim de novo eu destaco, diferente de qualquer outra religião que existe no mundo inteiro, que tem sua base no performance, no desempenho das pessoas que acreditam naquilo. O cristianismo, Na obra, né? Escrito na obra, a nossa salvação é pela fé. Então, quebra todo o nosso orgulho. nossa salvação depende totalmente de um outro. Deus. Então, Paulo vai dizer, versículo 27, onde fica, então, o orgulho? Os crentes têm problema com isso. Todo mundo, mas o Evangelho quebra, quando nós entendemos o Evangelho, quebra nosso orgulho de alguma forma que a gente consegue lidar com pessoas e situações e contextos diferentes que antigamente iria levantar diante de nós, ou dentro de nós, algum orgulho. Não tem nada mais feio do que um crente orgulhoso. Mas e como tem, gente? É muito, gente. A Bíblia diz que até a nossa frieza é vaidade. Até a nossa frieza é uma vaidade. Por isso que a gente fala, se nós não ajoelhamos ao pé da cruz e lá ver um chão nivelado, onde estamos do lado de todos os outros, que ali estão, nós não entendemos o Evangelho. É a mensagem da cruz. Ele detona, acaba com o nosso orgulho, de forma que a gente consegue perdoar pessoas que antigamente eu vou perdoar. Ou aquele convívio quebranta corações. E essa é a beleza, na verdade, do Evangelho, nesse contexto todo. Então, pensando sobre a justificação pela fé, provavelmente este último é onde devemos acordar todos os dias, lembrando, hoje não é um dia de ficar orgulhoso. Hoje é um dia para agradecer a Deus. A minha posição diante de Deus não depende de mim. E vai um pouquinho assertivo, dependente da lei, né? Então, se você vai manter sua posição diante de Deus e ganhar sua salvação, como os mormons nos dizem, por meio das suas cerimônias, se você for casado dentro da igreja, se você é homem e usa a cueca santa a vida toda, se você se comporta bem comportado, super ético, assim, mormons são pessoas mais éticas do mundo, mas eles estão ganhando sua salvação com base no seu performance. É uma lei que eles têm. Assim vai. Eu citei deles porque eu estava ouvindo um podcast sobre mormonismo antes disso.
Mas, assim, poderíamos citar esses outros. Então, eles vivem a lei, os mormons vivem uma lei. Vivem uma lei. Uma lei. A maioria, inclusive, nosso meio também. Muitos vivem uma lei. E assim, existem, não queremos entrar nesse sentido, mas, assim, mas eu só vou dar um pulo, daí a gente volta rapidamente. Rapidamente. Existem, se você para analisar em meios evangélicos brasileiros, e o nosso contexto ser brasileiro, mas existe em outros lugares do mundo também, onde acrescentamos para esta salvação uma sequência de experiências que tem que acompanhar a sua salvação. Estão fazendo a mesma coisa. Estão colocando uma outra lei, onde você vai ter que ter esta outra experiência. Assim, é legalismo, não é pela fé. É a sua experiência que está sendo acrescentada. O coração do Evangelho é onde nós olhamos para aquilo que outro fez em nosso lugar e nós ficamos agradecidos e pasmados com tamanho graça que somos só que conhecemos. E assim que é vivido a vida cristã. Está o orgulho. Paulo vai dizer, quem sabe de cor, Efésios 2:8. Salvação é dom de Deus. Pela graça, Sois salvos mediante a fé. isso Salvação é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se não vem das obras para que ninguém se para que ninguém se... glorie. Ou seja, é a mesma ideia. A humildade é um conceito básico cristão. A gente vê isso no nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, sendo na forma de Deus, não considerou a sua divindade algo que ele deve apegar, ou seja, segurar a qualquer custo, mas ele se humilhou, tomou a forma de um servo, foi obediente até a morte de cruz. A gente vê descendo toda aquela sequência. Aí a gente vê a volta também de Cristo. Ele ressuscitou e Cristo deu para ele o nome acima de todos os outros nomes, para que ao nome dele, todo joelho se, toda língua, que Jesus é Senhor. É assim que já participamos assim, desta alegria. Ok, isso é o nosso olhar para capítulo 3. Okay? Um exercício delicioso que eu posso sugerir para você. Pega Romanos 3, 21 a 26, 5 versículos, trabalhe com sua família, decora estes versículos. Memoriza esses versículos em sua família. Eu sei que vai ser uma bênção para você. Ok, vamos seguindo. Isto. Ok, vamos virar a página então para capítulo 4. Ele ainda vai fazer essa diferença entre a lei da fé e a lei das obras. Ele está agora dando para nós uma panorama, um exemplo, uma precedência. Qual é o exemplo bíblico, o argumento que reforça este argumento que Paulo está dando? E versículo 1 diz assim: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? Que foi que ele conseguiu. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar. Ó, voltamos de novo para essa palavra, né? Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça. Você não tem vergonha de escrever na sua Bíblia, sublinhando essas palavras, é uma boa ideia.
Circulando o versículo 3, muito importante. Versículo 4. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Davi disse, verso 7, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais, palavra forte, atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Que dizemos, a fé foi atribuída a Abraão como justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime de circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão. É na rede. Era nele. É aqueles dois alemães, Curso e Cristo. É muito pouco, né? Não, se desligar a nossa luz, a gente pega nossas cadeiras e vamos lá. Ou a gente ora e descemos para ouvir eles cantarem. É uma continuação. Onde que paramos? Verso 10? Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado, sendo ainda incircunciso, não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da sua justiça e da fé, e teve quando ainda não havia sido circuncidado. Isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, ora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Como que um cara como Abraão, tão cheio de falhas, tão cheio de dúvidas, vira a ser o pai de todos que têm a fé que ele teve. E é isso que Paulo está dizendo. Mas antes da gente chegar em 4 palavras-chave que descrevem aspectos diferentes da mesma salvação. Primeiro é arrependimento. Arrependimento é a transformação da mente. É um novo pensar sobre Deus. Quando Pedro pregou pela primeira vez, em Atos 11, Atos 10, a uma casa de pessoas que não eram judeus, e naquele momento caiu sobre eles o dom do Espírito Santo, aquele povo reunido naquela casa. Os judeus ficaram bravos com Pedro, dizendo: você não tinha razão de ir pregar nosso Messias para aquelas pessoas que não são judeus. Daí Pedro vai e ele conta toda a história, e quando ele contou para eles que o Espírito Santo havia descido sobre eles, como da mesma forma que havia descido sobre os apóstolos no primeiro, aí a igreja disse: olha, eles disseram, Deus tem dado aos gentios o arrependimento da... Então, arrependimento é a transformação da mente, é o novo pensar sobre Deus. Gostoso foi o sonho que ele teve, né? Sim. Ele teve. Sim. É complicadinho entender aquele sonho. Com certeza. Segunda palavra é regeneração. Regeneração quer dizer a transformação do coração. Fala a respeito
fala ao respeito da nova vida. Tito 3, Paulo diz para Tito que somos transformados pela renovação e lavação do Espírito Santo, pela regeneração. Então, quando a Bíblia fala sobre regeneração, ela está falando sobre aquela transformação que acontece nos nossos corações. Próxima palavra, justificação. Falamos sobre isso bastante semana passada. Justificação é a transformação da nossa posição diante de Deus. Justificar é o ato de Deus de declarar pecadores culpados inocentes. É como se fosse Ele dando um certificado assinado, estampado em cartório, dizendo: este não fez crime nenhum. Justificação. Transformação da nossa posição. Então, aqueles que são salvos têm esta posição como se nunca tivéssemos feito nada de errado. Romanos 3:26. Deus é justo. Ele não cegou seus olhos ao nosso pecado, mas puniu ao nosso pecado. E também justificador, aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Arrependimento, regeneração, justificação, adoção. Outra palavra-chave. Adoção é a transformação da família. Ou trocar de nossa família. O Efésios 1 e 2. Antes éramos filhos do diabo, filhos de ira, mas agora nós somos filhos de Deus. Descreve um novo relacionamento com Deus. Nós não somos mais inimigos, mas somos filhos e filhas de Deus. Efésios 1 vai dizer que nós temos esta posição daí Paulo fala assim, no amado, ou seja, em Cristo, que é o amado, à medida que nós estamos em Cristo. Adoção. Isso aqui é profundo, né, pastor? Vejo o incrédulo, na verdade, ele é filho do diabo, é pesado isso. Diz, eu também sou filho de Deus. Na verdade, não é, né? É filho do diabo. Talvez eu disse para um quase não. A posição da palavra de Deus é assim. A quinta palavra é santificação. A santificação é a transformação de vida. É a capacidade dada por Deus para agir de forma diferente. Inclusive, de viver uma vida humilde de arrependimento. A gente tem muita razão de viver arrependido. Confessando os seus pecados. Deus, a gente crê que Deus já sabe de tudo. A gente não tem que provar nada. Nós somos melhores. Esconder alguma coisa. Então não é assim. É o processo de santificação que vem de nossa posição. A transformação de vida, novo agir dado por Deus. Filipenses 1, versículo 6. Deus, aquele que começou uma boa obra em vocês, há de completar ou terminar. E não vai deixar a obra em nossa vida. Olha quão precioso isso é. Você tem lutado com o pecado essa semana? Ou sou eu? Não só essa semana. Não só essa semana? Por algumas semanas. Segunda. Não, mas pensa. Deus não terminou sua obra. A sua obra está sendo completada. Ele não deixa uma obra mal feita. Mas o prazo de Jesus foi: o Pai está consumado. O ato ele consumou. É outro ato. Mas ele está fazendo ainda. E Deus, por meio de Deus, revela a nós, e através de Deus nós somos justificados para Deus. É isso? Tem que falar, Isso é muito profundo. Aí eu já fiquei confuso, pastor.
Repete de novo, Deus, por meio de Deus, se revela a nós e através de Deus, nós somos justificados para Deus. Sim, Jesus é justiça nossa. E Isso assim, que a Bíblia diz, ele é a nossa justiça. olha aqui os pronomes. Os pronomes, eu até destaquei aqui na tela, se dá para ver, né? Eu sei que a nossa tela é pequena. Orem por nosso projetor, tá? Para que logo fique pronto. Sobre, de, diante, com, por. São obras que Deus faz. Onde é que está, pastor, lá o versículo? Jesus é a nossa justiça. Esqueci. Não é Gênesis. Não. Também não é Salmo 23, né? Mas a Bíblia diz que Jesus é a nossa justiça. Não é Gênesis. Tá lá em Esther. Então, ele dá este nome em Isaías. Deus, a nossa justiça. Eu não lembro se é 60 e alguma coisa, mas eu não lembro. A justiça é uma opção que... Deus, o nome, no hebraico, quando a gente canta aquela música que tem os nomes de Deus em hebraico, né? O nome é Jeová Tzidkenu. Deus nosso, ou Jeová, nossa justiça. Pronto. É isso aí. Entendeu? Yahvé. Ok. Você vai falar sobre Abraão. Quem era este Abraão? Não somente, sabe que Abraão é importante não somente para nós, mas ainda mais para os judeus, ainda mais, tá? Mas também os muçulmanos têm Abraão como pai dele. Uma figura muito disputada. E Paulo vai dizer que ele é nosso pai pela fé, mas ele é pai dos judeus por biológico, também pela circuncisão. E ele é pai dos árabes. Dos árabes, do filho também que ele fez com Agar, ou seja, o cara tem sua influência. Então vamos entender a sua influência sobre nossa vida. Temos alguma coisa interessante que nos dá uma luz sobre Abraão, ainda melhor do que o que os outros têm em relação a ele. Gênesis 12, quem era ele? Nós conhecemos ele em Gênesis 12, quando ele recebe seu chamado. Lembra o que Deus falou para ele em Gênesis 12? Saia da tua terra. Exato. Então, esse chamado, e aí em seguida ele vai dar uma promessa para Abraão. Ele vai fazer Abraão vai dar para ele um descendente, uma descendência, uma terra, e vai fazer dele uma bênção. Mais ou menos essas três coisas que ele fala ali. Certinho. Ok. Ele está cuidando. Okay? Mas essa é o chamado, e agora que dá todo o contexto pelo resto da vida de Abraão e também dos seus filhos dali para frente. Esta terra, esta descendência e esta bênção. Isso é capítulo 12. Então Abraão vai, a gente fica olhando para ele. Ele não tinha relacionamento com Deus, não tinha Bíblia para ler, não tinha coisas assim como a gente tem de igreja. O Josué vai dizer, o livro de Josué vai dizer que Abraão, antes desse ponto, adorava falsos deuses. Isso aqui é interessante, Deus chamou lá do meio da idolatria. Então Deus era uma idolatria. E Deus se revela a ele e faz esse chamado, faz a promessa. A promessa tinha quantos pontos? 3. Uma grande nação, uma descendência, uma bênção, uma terra, nação ou descendência, terra e bênção. E a gente vê essas
coisas ainda sendo disputadas até o dia de hoje, né? Essas questões todas. As nações seriam abençoadas, né? O senhor fez antes de Abraão ter um relacionamento com Deus? Antes, Deus chama ele, dá para ele. Agora a gente, lendo a história, daí a gente vê Abraão indo. O que nos desperta nossos olhos. Como assim? Ele Ele era católico. Mas ele vivia no meio da idolatria, né? Não, ele era tipo Ô, pessoal, vamos andando. Vamos descer nesse buraco. Tá? 3 e 14. Os próximos capítulos na narrativa de Gênesis 3 e 14, nós temos uma grande luta, porque você escuta uma promessa assim, e então fica na expectativa. Então vamos ler o próximo capítulo e ver como ele venceu, como ele teve muitos filhos e como ele ficou muito rico. Só que não. Versículo 13, ele briga com seu sobrinho e eles dividem, o sobrinho fica com o melhor da terra e ele vai para outro canto. E capítulo 14, esse mesmo sobrinho é capturado, sequestrado, e ele tem que correr atrás para resgatar seu sobrinho. E mesmo assim, naquele momento, agora é sua luta, tá? Abraão nega o que era dele de direito, que era o despojo da sua conquista de ter resgatado seu sobrinho. Como se fosse dizer, eu não vou fazer uma prova a Deus. Deus falou que ele iria me abençoar, como que eu vou ficar com tudo isso que eu conquistei? E ele não fica com essas coisas. Pastor, e um ponto, a riqueza dele trouxe problema, né? Que ele e os filhos já brigaram por causa das riquezas, né? Os pastores os pastores de um e outro já não comuniam. Não, com certeza, eles dividiram por causa disso. Okay? Mas a gente vê, cadê essa promessa? Bênção, terra, filho, ainda não tem nenhum dos três. E a gente vai para capítulo 15, e aí nós temos talvez um dos versículos mais importantes da palavra de Deus. Com certeza no livro de Gênesis é. E é o versículo que Paulo cita aqui em versículo 3. Romanos 4, versículo 3. Gênesis 15, verso 6. Onde Abraão está assim meio que, e agora Deus? Estou aqui, cadê a sua palavra? Isso foi um ato de fé. Oi? Isso foi um ato de fé. De Abraão? Isso. Porque, tipo assim, ali nessa parte da luta, aos olhos humanos, seria uma. Vou desistir, não cabia as promessas, seria a solução ali, foi um ato de fé de Abraão. Imagina a voz que ele escutou. O que deixa para dizer, a gente não vê, não fala do seu coração naquele momento. Mas a gente sabe que quando eles dividiram, ele deu o seu direito para seu sobrinho, para escolher primeiro o melhor da terra. Não importa onde o lado que você vai, eu vou na outra direção. Ou seja, ele, como o senhor daquela situação, poderia ter escolhido primeiro. Agora, no outro capítulo, quando ele nega o despojo da sua luta, ele também está recusando o que todo mundo teria esperado ele tomar para si mesmo. Então, ele tem que ter um outro motivo por trás disso. Ele estava farto de subir dele. Mas, percebemos, se você lê em capítulo 15, ele está com dúvida. Porque capítulo 15 é uma conversa que ele tem à noite com Deus. Quando Deus volta para ele, aí tem toda a cerimônia. Uma cerimônia, você lê capítulo 15, parece estranho. Porque não é como a gente lida. Mas podemos resumir assim. É como se fosse você tendo um contrato para assinar. Então você vai lá no Rafael, e você diz, nós dois aqui vamos assinar o contrato. E ele dá a sua estampa ali, dizendo que esses dois assinaram este contrato. Okay? É isso que mais ou menos acontece em Gênesis 15 entre Abraão e Deus. Só que um só assinou o contrato. Que era somente Deus, a cerimônia.
seja, Deus fez toda uma cerimônia que para Abraão teria sido o maior sentido possível. Só que no final, em vez de pedir a Abraão entrar com sua parte, ele fez Abraão esperar, e daí Deus fez toda a cerimônia de selar aquele contrato, aquela aliança que ele estava fazendo ali. E é neste contexto, capítulo 15, que nós temos este maravilhoso versículo que Paulo cita em verso 3. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Agora Paulo vai mostrar para nós, a partir daquele momento, como a justificação pela fé é como Deus tem lidado com as pessoas desde o início. Esse é o exemplo de Abraão. Abraão não precisava se circuncidar, ele não precisava se batizar, ele nem conhecia os 10 mandamentos, porque neste momento na história não existia. A graça era antes da lei, então. Ele estava simplesmente ouvindo uma promessa de Deus e precisava responder a essa promessa como? Pela fé. É graça, então antes da lei já era graça. Já. E assim, não podemos voltar ainda antes para ver isso. E não era o primeiro. Desculpe, não foi Abraão o primeiro, não foi. Noé, né? Noé encontrou graça, ou favor nos olhos de Deus, Gênesis 6, versículo 8. Já Deus, desde sempre, até mesmo antes, a gente poderia chegar. Gênesis 15. Agora vem a... Agora me explicaram. Eu achava que antes de Jesus não tinha, tipo assim, a galera que viveu antes da cruz. Sai todo mundo no inferno. Então, Achava que era isso. Então, Agora... mas Paulo está dizendo outra coisa, para a nossa alegria. Imagina se a gente tivesse que obedecer uma lei assim. Não. Para fazer, eu tenho que criar quantos cordeiros para matar todos. Então, o Eric já está pensando em outro negócio. Vai Vai dar dinheiro esse negócio. Já ia ganhar com dinheiro nisso. É pensamento empresário. Pastor, interessante que a lei, eu acho que eu não Não é só gostava para Deus, de é também para mim. mas dentro da lei, tem graça o tempo todo. Tinha que fazer tal coisa, mas tinha que sacrificar o cordeiro. Quem roubou, sacrifica o cordeiro. Adulterou, faz isso, sacrifica o cordeiro. Então, dentro da lei, sempre a graça veio junto. O cordeiro sempre tem que ser sacrificado. Agora, na vida de Abraão, o que a gente vê, isso fica ainda mais forte. Porque o próximo capítulo, a próxima história na sequência é Gênesis 16. O que acontece nesse capítulo? Gênesis 16? Caim mata Abel. O grande fracasso de Abraão não é a Torre de Babel. Não, É que nem aquela escola bíblica dominical de crianças. Pai, o que você aprendeu, filho, dentro da sala de... É que Abraão estava na arca junto com Noé e... Ela disse que ele duvidou da promessa? Exatamente! Como que ele duvidou da promessa? E Paulo, na verdade, em Gênesis 4, vai fazer referência a isso. Exato. Agora vem essa pressão sobre eles, ele já está velho, e Deus, em capítulo 15, repete as mesmas três. É filho, é terra, é bênção. E aí, agora ele está mais velho, ele está mais fraco, e a sua esposa está olhando assim. E agora, como que a gente vai fazer esse filho? Agora eu não estou conseguindo dar esse filho. E ela tem uma ideia. Ela tem uma ideia brilhante. E não é bom que vai. Apaga essa parte, tá?
Não foi culpa da mulher, porque foi Abraão Ele que tomou a decisão. que entrou ali e cumpriu. E ele gostou da ideia. É, Mas quem mandou foi a mulher dele. Isso aí é. não que ela Isso é Ela deu uma ideia. não que ela mandou, mas quem sugeriu. Foi ela. E assim, a gente está lendo, a gente tem uma cultura diferente, mas dentro da cultura dela, teria sido a coisa mais normal, mais apropriado para fazer. Não, agora não que era o que Deus exigia ou queria, mas dentro do contexto da cultura dela, e você pensa assim, vocês que são mulheres, pensa, você está casado com este homem e ele não para de receber mensagem de Deus dizendo que ele vai ter um filho e você não está dando esse filho para ele. Que vai ser? Desespero para essa mulher. Então vamos achar uma solução para ele. Não deve ser ele. Então vamos tentar outro. Diz ali no. Sim, Mas ele era velho e ela. E a mulher tinha outras. Ele acha que talvez tinha outras mulheres. Não, Agora entendi. Pastor, então, moralmente, era uma época era certo. Moralmente, eles estavam eu não prefiro dizer moralmente. Eu posso dizer culturalmente era normal e aceitável. Não era ético, mas era moral. Não era ético, mas era cultural. A nossa moralidade, então, eu prefiro preservar essa palavra. Era ético ou moral? Então, Era os dois, né? ok? Mas assim, esse é o fracasso dele. Ele faz o filho com a serva da sua esposa. E agora parece que vai ser uma festa, ok? Logo depois. Deus Falando gosta, de graça. Deus gosta de trabalhar com fracassado. Por isso ele escolheu. Os fracassados, Deus ama os fracassados. Ele está trabalhando comigo. Eu sou um fracassado. Agora, em Gênesis 17. Pastor, desculpa, deixa eu falar sobre a graça. Existe uma linda graça em Gênesis 16. Vocês, Gênesis 16. Bem. Agora, por nossos propósitos, a gente queria chegar em Gênesis 17. Por quê? O que acontece? O sinal. O que acontece? Em capítulo 17, então, pela primeira vez na história de Gênesis, Deus fala para Abraão que não vai ser Agar, não vai ser nenhuma outra, é pela Sara que ele vai dar o filho prometido. Daí, aquela cena toda onde Deus vem para ele, daí diz, daqui um ano, você vai ter um filho, e Sara escuta disso e ela ainda não está acreditando, ela está acreditando. E ali, quando Deus dá o sinal da circuncisão. É sem ver, né? Porque não são as obras de Abraão, nem as suas boas, nem as suas más obras, que vai mudar a promessa de Deus a respeito da vida dele. A aliança de Deus funciona desta forma. Abraão foi declarado justo quando nessa sequência? Bem antes. Ele foi declarado justo quando ele ouviu e respondeu pela fé. A promessa de Deus. Então houve obras, né? Mas a fé vem antes. A fé vem antes. É o que Tiago fala e o pessoal. Mesmo quando ele fracassou, quando ele falhou, a promessa de Deus para com ele. Porque nós não trabalhamos assim. Nada ia Nós mudar a falhamos em vontade de tudo. Deus, né? Resumido, porque orava, Deus estava, porque a declaração de Deus
declarar ele justo. Assim já estava traçado. Tudo vem de Deus. Deus é que nutre tudo. Nos próximos versículos, em capítulo 4, nós não lemos ainda, mas Paulo vai fazer referência a esta função de Abraão dar luz, ver seu filho nascer, mesmo quando, por todos os propósitos de seres humanos, ele era morto, a esposa dele era morto no sentido de não tinha mais vitalidade nenhuma. Mas Ciclo menstrual, Deus fez um milagre para que isso pudesse acontecer. E as promessas dele. Assim, é que eu sempre falo, irmãos, deve trazer conforto para nossos corações. Deus lida conosco com base nas suas promessas. Antes de morrer, se eu consigo vocês lembrar dessa frase, eu vou me sentir bem sucedido na vida. Deus lida conosco com base em suas promessas. Depende se nós falhamos. Por isso que a vida cristã é uma vida que vivemos pela fé. Deus E fez conosco com base. Suas promessas. O homem falhou em tudo, Deus sempre cuidando. E aí a gente vai ver ainda mais em Romanos como essas promessas nos motivam para viver para a glória de Deus e buscar conhecer Ele melhor. E estamos virando essa página, depois de terminar este exemplo no capítulo 4. Viramos essa página e já vimos a primeira aplicação deliciosa que Paulo faz em Atos. Aí temos, por meio dessa graça, temos acesso a Deus para nos dar uma sequência que nos anima a não desistir, mesmo quando as pessoas ao nosso redor falham conosco, quando nós mesmos falhamos. Deus lida conosco. Ok, acabou o nosso tempo. E ainda temos material, mas enfim, semana que vem é o restante dessa folha aqui. Pastor, uma coisa que eu acho interessante, eu estava no útero, eu perguntei para o meu irmão gêmeo se ele acreditava que a vida depois do parto. Aí eu disse para ele, a gente não vê nada lá fora, não sabe se existe alguma coisa. Eu disse, não, mas tem, nós vamos ver logo. É aquela pessoa que nos nutre, que cuida da gente, que é a nossa mãe, a gente não vê, mas quando nasce, a gente vê. Então, é uma coisa. Você estava falando do útero? Eu estava lá, né, conversando, será que tem vida depois do parto? Eu vi isso, alguém está cuidando de nós, a gente não vê, né? Cadê o irmão? Ele comeu? Eu vi esse exemplo e eu achei Nossa, eu matei ele. Não tinha mais quem cuidava dele. Mas eu achei esse exemplo interessante. Eu achei interessante. Obrigado. Alguém está nutrindo a gente não vê. A mãe, a gente está lá, está nutrindo, está cuidando. Quando tu nasce, é que tu vai ver. Ok, irmãos, algum pedido de oração que alguém queira mencionar? eu tenho. Ok? Eu quero pedir oração da essa família aqui que está comigo hoje. Eles estão de mudança e eles estão vendo um imóvel, que Deus abençoe, que dê tudo certo. E queremos logo que eles venham embora para casa da gente. Amém. Tá bom. O nome do casal é Dalzenise Aquilo. Casal, É. Já vieram aqui algumas vezes. Já.
Como é seu nome? Dalzelisa. Mais alguém? Alex? Tira essa coisa também. Faça a Também. vontade dele. Né? Filho da minha amiga, Kleber. Dela. Ok. Pastor, eu vou pedir pelo soldado Matos, que trabalhou comigo, que é jovem, tem 40 e poucos anos, e está com câncer no estômago. Nós fomos visitar uma turma nossa, fez contato comigo, ele pertencia ao pelotão de moto, então nós fomos lá visitando. Eu aproveitei, ele não pode comer e tal. Mateus 4,4, né, quando Jesus, Satanás aceitou e disse para Jesus: transforma essas pedras em pão e pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, e ele foi bem tocado. Eu não preguei muito, mas eu mostrei aqui, e eu senti que ele disse: sargento, hoje eu senti Jesus. Então, que bom seria se, pelo menos a gente acha que se houvesse cura dele. Né? Estou mandando versículo, é Marcos. O nome dele é Marcos. Né? Depois eu nem sei o primeiro nome dele. O Guerra é Marcos. Né? Marcos com um T só. Já está mais caminhado, assim, não é tão alto. Mas ele, Mais alguém? Oremos. Deus e Pai, obrigado mais uma vez por este momento de estudo. Sabemos podemos olhar para a vida de Abraão e saber que o Senhor foi muito além das nossas expectativas. Graça e seu perdão. Conforta tanto. Conhecemos nossos pecados e conhecemos os nossos corações. O Senhor é fiel para conosco. Peço, Pai, por todos nós aqui, fardos que cada um tem, dúvidas que estão diante de nós, situações que estamos enfrentando, talvez nem saibam, mas esteja orientando, dando, acima de tudo, mostrando para nós como é bom confiar na sua graça. Queremos agradecer por esse casal de amigos que estão aqui, Valentim e Luda, obrigado por suas vidas, Raquel, Casimiro, obrigado pelo seu desejo de estarem mudando para cá. Abençoe a sua busca, Pai, possam também entender a tua vontade. Pelo seu filho Kleber, tocando em sua vida, em seu coração. Peço pelo Matos, amigo dos Charles, também possa conhecer o Evangelho, cuidando dele. Também queremos, mais uma vez, levantar diante de ti, nos anjos. Dar para ela hoje à noite, possível, Pai, uma boa noite de descanso. Tocando no seu coração, dê para ela a graça para poder suportar mais um dia se for da tua vontade. Dê para ela, Adriano também, ele entender como ele precisa ajudar ela. Esteja trabalhando naquela família. bem, Obrigado mais uma vez por essa noite. obrigado. Foi cada um no seu ponto. Em nome de Cristo. Amém.